Meus queridos formandos, eu desejo agradecer a gentileza do convite de vocês. Participar da festa, dessa celebração de vocês, que de forma particular, por outras razões, além das que já existem, o fato de que meu filho também faz parte do grupo de vocês, o Lucas. E o Lucas, eu quero dizer que eu cumpri com você a minha promessa. Te acompanhei até o final. Em ocasiões assim, eu tenho lembrado do texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. O fim das coisas é melhor que o início delas. O fim é melhor do que o início, pela mesma razão que a chegada é melhor do que a partida. Vocês chegaram. Agora já não existe nenhuma dúvida a respeito do projeto. Você chegou. Agora, a dúvida tem que ver com os próximos desdobramentos. Mas assim é a vida. Desafios em cada uma das suas fases. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, amigos, que o tempo é a pedra de Roseta para elucidar os enigmas da vida. O amanhã cuidará do amanhã. Hoje é dia de gratidão. Gratidão por aquilo que o Senhor fez por vocês. Gratidão aos pais, às esposas, noivas, amigos, professores e a própria escola, claro. E todos aqueles que, de uma forma ou de outra, entraram na composição do quadro. Esse grupo de formandos é, para mim, muito especial. Eu tenho uma grande simpatia por muitos de vocês, por todos de vocês. Me lembro em particular de alguns de vocês. Alguns, por exemplo, como o mestre Oswaldo, a quem eu chamei durante 4 anos, eu chamei de mestre Oswaldo. Um modelo de superação. Meu querido amigo Maurício, para fazer mais. Ou menos, eles acrescentaram, viu? Mais ou menos. O meu querido Rodrigo, o meu assistente para assuntos de chamada, o inquieto Gustavo, o meu amigo Hugo, com as suas perguntas sobre a lei em Gálatas. E eu poderia lembrar de todos vocês. Muito bem, queridos. O Gilson, que conseguiu convencer todo mundo a usar gravata vermelha. Vocês têm que saber que o Gilson era vendedor de gravatas, viu? Muito bem, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, versos 13 ao 18. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E ele nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem ele pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Desde o seu início no ministério na Galileia, Jesus foi uma figura altamente controversa. Jesus era dono de uma personalidade perturbadora. Para começar, ele não guardava o sábado, como as celebridades da época. Os fariseus estavam para a religião como Neymar e como Messi estão para o futebol hoje. Estrelas da religião. Jesus era pouco ortodoxo em relação às tradições do estabelecimento religioso. Constantemente ele se eleva às cerimônias que ele chamou de plantas, que o meu Pai Celestial não plantou. Desprezou o formalismo e as futricas teológicas da época. Observe os seus amigos. Jesus era amigo de quem não tinha amigo. Jesus conversava com quem ninguém conversava.
Sistematicamente ele expôs a religião farisaica ao ridículo. Se lembram? Vocês que comem um mosquito e engolem um dinossauro. Camelo, melhor dizendo. Cisco no olho e travas. Oração e jejum para garantir aplausos. Jesus expôs as figuras de plástico do judaísmo. Jesus não era denominacional. Alguns diriam. A partir de Cristo, a partir dos seus ensinos, nós podemos nos aproximar de Deus com familiaridade. Até o meu pequeno Michael, a cada noite ora, Pai do céu, Pai do céu. Observe as suas conexões. Jesus não se ligou a partidos conhecidos, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes ou essenos. A sua doutrina de Deus, do arrependimento, da salvação, estava em confronto aberto com as doutrinas do clube teológico da época. Os austeros representantes do judaísmo. A sua doutrina do pecado se eleva, ou Jesus nela se eleva, ou eleva a ética humana aos supremos limites. Pecado não é aquilo que apenas que fazemos. Pecado não é apenas aquilo que é visto, mas aquilo que está no coração. Pecado ainda é o que deixamos de fazer por omissão, segundo Cristo. Mas pecado é ainda mais grave, porque ele também é medido por sua motivação. Ironicamente, embora suas ideias e ensinos, milagres, fossem rejeitados pela liderança religiosa, pelo status quo, Jesus tornou-se colossalmente popular entre o povo, particularmente na região da Judeia. Multidões começaram a reunir-se ao redor dele. Jesus não era apenas incomparável, Jesus era surpreendente. Ninguém que o observava deixava de sair sem estar coçando a cabeça, estarrecido e abismado. Nada nele lembrava as figuras tradicionais de estolas compridas, de faces longas e barbudas, como que esculpidas em pedras. Se nós pensássemos em Jesus em termos da sabedoria convencional moderna, nós imaginaríamos que se ele desejasse causar algum impacto, ele deveria explorar melhor a sua popularidade, seu carisma, e fazer o jogo do politicamente correto. Mas Jesus não deu nenhuma atenção àquilo que em geral nós consideramos de muita importância. Posição, cargos, burocracia, grifes, benesses, protocolo, dinheiro, conexões, mordomias, visibilidade, vitrines, nada disso era importante para ele. Esse surpreendente Jesus está sempre na contramão. Faz precisamente o oposto daquilo que deveríamos esperar. Em lugar de valer-se do fisiologismo, a estratégia populista comum entre os políticos, ele enfatiza precisamente as coisas que tornavam a sua pessoa e a sua mensagem controversas. Sua forma de ver as pessoas era sobretudo singular. Quando ele chegou no momento de formar o seu núcleo básico, aqueles que deveriam continuar a sua missão e autoridade, nós somos surpreendidos com as suas escolhas. Ele não escolhe um único rabi, ele não escolhe um único escriba, ele não escolhe nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum levita, nenhum sacerdote. Ele não escolhe ninguém do estabelecimento religioso. A escolha dos 12 parece o seu libelo contra o judaísmo institucional, a sua renúncia das celebridades
e da organização deles, que se havia tornado totalmente corrupta. E isto nos deixa estarrecidos. Esses 12 parecem ser o manifesto de Cristo, sua forma de dizer que ele não reconhecia a liderança religiosa dos seus dias. Ele escolhe em lugar deles homens que não tinham inicialmente nenhum treino, mas que também não tinham nenhum dos vícios do estabelecimento. Ele escolhe, na maioria, pescadores, camponeses, um coletor de impostos, pessoas absolutamente comuns e ordinárias. Jesus esteve em confronto com aqueles que se viam como a nobreza religiosa de Israel. Nossa distância do cenário impede que façamos uma avaliação correta do que está envolvido na escolha dos seus assistentes. Todos improváveis. Tal método foi um golpe devastador no judaísmo institucionalizado. Jesus desmascarou a elite religiosa, os que se julgavam de sangue azul, como ladrões e hipócritas, que se valiam da religião como instrumento de benefício próprio. Assentados na cadeira de Moisés, julgando sobre o céu e a terra, mas que não passavam de sepulcros caiados, com restos fétidos. Jesus expôs publicamente a apostasia, a bancarrota espiritual dos que se julgavam os mestres de Israel. Ele repreendeu o pecado deles, indicou a corrupção grosseira e denunciou o engano e os malabarismos religiosos como pura fraude. Não é por acaso que ele foi hostilizado, odiado e visto como uma ameaça. Ele escolheu 12, diz o nosso texto. Ele escolheu 12, não 7, não 10, não 20, não 24. Ele escolheu 12. O número em si está carregado de importância simbólica. Israel, as 12 tribos do passado, havia se apostatado, perdido a sua fé. A religião fora prostituída pelo legalismo, pela arrogância do tradicionalismo, pela justiça própria, por regulamentações vazias e cerimônias que não tinham qualquer sentido. A espiritualidade herética do velho Israel se tornara baseada em descendência física, uma grotesca e monstruosa situação baseada meramente num sistema espiritual de nepotismo. Jesus indicou a hipocrisia da liderança como um cancro que deveria ser exposto e removido. Com 12 apóstolos, ele estava indicando uma nova liderança, um novo culto, uma nova nação, um novo sacerdócio constituído de pessoas que criam no Evangelho da Graça. Esses apóstolos simbolizavam o seu categórico julgamento contra as 12 tribos do velho Israel. A escolha dos 12 era a reivindicação messiânica de Cristo, a sua autoridade, e nela ele estava estabelecendo um novo reino, um novo Israel, sob um novo concerto. E nesse novo reino, o que conta não é mais geografia, o que conta não é mais o sangue, não é mais o pedigree, o que canta nesse reino é a proximidade com o rei. Para o nosso estarrecimento, é assim que ele inicia o seu ministério. No momento exato, ele escolhe 12. Se você visitar as catedrais da Europa e do Canadá, você ficará impressionado e terá a impressão de que os apóstolos originais eram figuras colossais que ostentavam os seus nomes nessas gigantescas igrejas, às vezes estátuas, pedestais, figuras colossais imortalizadas nos vidros estanhados, em enormes templos, às vezes magnificados em mármores, como se eles fossem um tipo de deuses romanos. Esta é a maneira perversa como a canonização e a arte,
os desumanizaram de tal forma que eles se tornaram quase irreconhecíveis. Personagens, às vezes, que como descritos pela arte e por aquelas igrejas, maiores que a vida. A grande verdade é que esses homens eram, contudo, pessoas completamente comuns, homens ordinários, perfeitamente humanos. Deliberadamente Jesus escolheu improváveis. O que os qualificava? Obviamente não era a habilidade, não era a perfeição, não era o talento deles próprios. Com exceção de Judas, todos eles eram galileus e pertenciam ao chamado povo da terra. Pessoas das prateleiras de baixo. Eu cresci em armazéns do meu pai, e eu aprendi que nas prateleiras de baixo você coloca aquilo que não é para ser exposto. Esses eram membros da prateleira de baixo. A classe rural, uma formação conhecida como povo da terra, religiosamente impuros, discriminados, excluídos, zombados pelos representantes da hierarquia religiosa. Na linguagem sofisticada e exclusiva dos britânicos atuais, eles eram os commoners, isto é, os ninguém. Eu tenho dito às vezes que se Jesus tivesse me consultado, eu o teria desaconselhado em todas as suas escolhas. Observe, reunir num grupo um zelote e um publicano, uma combinação perigosa. Eu provavelmente teria despedido Pedro na primeira semana de trabalho. Sua vida parece indicar que ele, na minha avaliação, sofria de várias disfunções psicológicas, o que diminuía em 50% a sua utilidade. Mas Jesus não usa os meus critérios. Jesus não usa os critérios das corporações. Ele não trabalhou com os critérios da seleção de consultorias, como normalmente se faz. Seu critério de escolha de pessoas está além do limite da fraca lógica humana, mas perfeitamente compatível com a sua lógica, com a natureza do seu reino. Seu grupo de associados seria razão de escárnio e de zombaria para qualquer departamento de recursos humanos, os famosos RHs. Um verdadeiro constrangimento. Qual era a grande virtude deles? Os perfeccionistas ficariam felizes se pudessem dizer que eles eram ovo-lacto-vegetarianos. Os da dieta do Éden certamente ficariam felizes e realizados se eles pudessem ser identificados como não comendo mandioca. Cebola, talvez, ou tudo aquilo que nasce debaixo da terra. Os adventistas históricos se orgulhariam em reconhecê-los como adeptos de determinados padroeiros de algum empoeirado museu religioso do judaísmo. O grande mérito deles, contudo, não é nada disso. O grande mérito deles tem que ver com aquilo que nós não podemos ver. Tem que ver com o coração, a integridade e os olhos agudos do mestre. Não perderam isso de vista. Por baixo do cheiro de peixe, das mãos calosas, das roupas ordinárias, como ficaria provado posteriormente, eles tinham a única qualificação que realmente conta: dedicação sem reservas, coração sensível, sem segundos interesses, sem plano B, lealdade absoluta àquele que os havia chamado. É claro, teimosos às vezes, infantis, destemperados em outras ocasiões, lentos em entender, mas de integridade a toda prova, susceptíveis ao ensino, à voz do Espírito. Eles não sofriam da síndrome de Arthur Seixas. Não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não sofria da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim.
O Novo Testamento inclui 4 listas dos 12. Uma em cada evangelho, dos 3 evangelhos, e uma no livro de Atos. Essas listas, elas incluem os apóstolos de forma muito similar. O primeiro nome nas 4 relações é sempre Pedro. Os 12 apóstolos são arranjados em 3 grupos de 4. No primeiro grupo, Pedro e André, irmãos. Tiago e João, outro grupo de irmãos, 2 irmãos. O grupo número 2, sempre formado de Filipe, de Bartolomeu, Tomé e Mateus. E o grupo 3 inclui Tiago, filho de Tadeu, Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Curiosamente, a ordem em que eles aparecem parece ser designada pelo nível de proximidade de Cristo. Por exemplo, o grupo 2, embora formado de vultos importantes nas narrativas do Evangelho, nós não ouvimos muito deles. Ninguém de perfil relevante. O grupo 3 aparece ainda mais distante, raramente mencionados nos registros do ministério de Cristo. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. O grupo 3 aparece, como disse, ainda mais distante. O único melhor conhecido nesse grupo é Judas, reconhecido pela razão errada. Eu gostaria, nesta manhã, de singularizar 2 desses apóstolos. 2 personagens nesse drama. 2 personagens particulares para que a vida deles acompanhe vocês, como inspiração e como advertência. E, curiosamente, depois de ter o meu texto pronto, eu recorri ao livro Desejado de Todas as Nações. E sabe o que eu descobri? Ellen White discute os 12 apóstolos de forma geral, mas é apenas a esses 2 que ela dedica um capítulo. Um sobre Judas, um sobre Mateus. O primeiro que eu quero considerar é Judas Iscariotes. Judas é sempre o último nas listas dos evangelhos e sempre qualificado como aquele que traiu o Senhor. Ele é completamente omitido no livro de Atos. Judas Iscariotes é talvez o mais notável discípulo de Cristo. Como eu disse, pela razão errada. Judas é o mais colossal exemplo da história humana de fracasso. Judas é o mais colossal exemplo da oportunidade perdida. O seu nome, uma forma de Judá, que significa Jeová guia. E a ironia do seu nome é que ninguém foi mais efetivamente guiado pelo diabo do que ele. O segundo nome, Iscariotes, talvez seja referência a uma vila hebraica que estava no sul da Judeia, como mencionado em Josué, capítulo 15, verso 25. Iscariotes, a primeira palavra, Ish, quer dizer homem, e a segunda referência à vila. Judas Iscariotes, o homem de Cariote, Jesuron, segundo Josué 15, 25. Enquanto os outros, alguns eram irmãos, amigos, companheiros de trabalho, conhecidos antes de se encontrarem com Cristo, Judas figura como um personagem solitário. Ele entra no grupo praticamente como um desconhecido. Ele era o único que não era da Galileia. O Evangelho de João 6, verso 71, menciona o nome do pai dele como Simão, de quem também nós nada sabemos. Judas transformou o beijo, o mais sublime gesto de amor em perfídia. A sua história é um sinistro exemplo das profundezas do mal que o coração humano é capaz. Ele passou 3 anos com Jesus, mas seu coração progressivamente tornou-se um pedaço de granito. Enquanto os demais apóstolos representam para nós enorme encorajamento, sobretudo aquilo que Deus pode fazer com pessoas simples, Judas é uma solene advertência do potencial maligno da indiferença espiritual.
do privilégio desperdiçado, das oportunidades negligenciadas. Teria ele seguido a Jesus apenas interessado num cargo, na posição, no dinheiro? Aparentemente. Estava ele interessado apenas num lugar nesse novo reino que poderia ser estabelecido por esse carismático líder do judaísmo? Riqueza, poder, posição, prestígio, seria isso a única coisa que o impressionasse? Judas é a clássica ilustração de que vícios alimentados podem endurecer o coração. Repito, vícios alimentados podem endurecer o coração. Judas iniciou aonde todos os outros iniciaram. Segundo João capítulo 6, verso 70, ele também foi escolhido por Cristo. Amava o dinheiro, conseguiu tornar-se o tesoureiro do pequeno grupo, tornou-se, contudo, mais e mais um filho do inferno. Daquilo que o Novo Testamento ensina sobre ele, nós podemos aprender duas lições básicas. A primeira lição da sua vida nos relembra que é possível estar perto de Cristo, mesmo envolvido no serviço com Cristo, sem que isto exerça transformação, além do nível da epiderme. Nas palavras de Ellen White, aprendi bem cedo no meu ministério: a verdade, quando não santifica, endurece. A verdade, quando não santifica, endurece. A segunda lição que aprendemos de Judas nos relembra que, a despeito da enormidade das traições humanas, dos fracassos e dos atentados humanos contra Deus, o seu propósito não falhará. O propósito de Deus não pode ser subvertido. Os piores atos humanos, afinal, de maneira misteriosa, são fios que compõem a prevalência dos seus propósitos. Judas nos relembra ainda, amigos formandos, que é impossível ganhar a todos. O segundo personagem, Levi Mateus, no extremo oposto, no grupo 2 dos apóstolos originais. Sabemos pouco a respeito dele. O seu nome, Mateus, é grego. Contudo, Marcos 2, 14, Lucas 5, 27 a 29, se referem a ele como Levi em hebraico. Quando encontramos Levi Mateus pela primeira vez, ele está sentado na sua coletoria, um coletor de impostos, um publicano. Publicano é o nome latino. E quando Jesus inexplicavelmente o chama, com esse tipo de credencial, Mateus seria o último, do ponto de vista humano, a ser chamado para ocupar uma posição de destaque na igreja primitiva. Coletores de impostos eram grandemente odiados pela sociedade judaica, odiados como traidores, como apóstatas, como hereges, piores que os herodianos, os que eram aliados da dinastia de Herodes, e por isso vistos como ladrões, escórias, socialmente no mesmo nível das prostitutas, segundo Mateus 21, verso 3, marginalizados, cerimonialmente impuros, eles eram proibidos de entrar numa sinagoga. Quem era Levi Mateus? As informações na tradição da igreja primitiva também são escassas. No segundo século, ele é mencionado por Papias e por Irineu, como tendo permanecido entre os judeus, pregando para eles por 15 anos. O seu nome hebraico parece significar que os seus pais tinham expectativas para ele na linhagem sacerdotal. Aos 12 anos, ele teria memorizado a Torá, os livros do Pentateuco, e analisando o Evangelho de Mateus, tenho lecionado essa disciplina por muitos anos. Você não deixa de ficar impressionado pelo fato de que Mateus era alguém que dominava o Antigo Testamento. Teriam seus pais planejado que ele fosse um sacerdote? Teria sido ele chamado, mas reprovado pelos líderes do estabelecimento religioso? Assim, em lugar de servir a Deus, Levi Mateus
entrou no serviço de César. Teria isso representado um massivo desapontamento para a sua família? É provável. Seus amigos, como indicados pelo banquete que lhe oferece a Cristo, eram outros coletores de impostos, outros publicanos. Levi Mateus, um humilde seguidor de Cristo, que manteve a sua pessoa praticamente obscura, fora do palco, não buscou holofotes. Através da longa narrativa do seu evangelho, o seu nome aparece apenas 2 vezes. Levi Mateus abandonou irreversivelmente a sua profissão quando seu coração foi aquecido pelo olhar de Cristo e sensibilizado pela solene compulsão da voz divina: segue-me. Ali eu imagino que Mateus deve ter se levantado da cadeira. Está falando comigo? Sou eu? Como o nosso pequeno Maico, que quando recebe um presente, talvez por nos julgar merecedor, ele pergunta: é para mim? Você está falando comigo? Sou eu mesmo? Jesus não deixa nenhuma dúvida. E ali mesmo naquele instante, Mateus fecha os seus negócios. Abandona irreversivelmente a sua profissão. E se ele colocou uma placa, a placa não diria fechado temporariamente para balanço. A placa deveria dizer, se ele colocou uma, fechado. Ponto final. Seu negócio agora era outro. Lucas 5, verso 28, indica o caráter da sua decisão. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Mateus, um materialista de início, que não relutou a seguir a Jesus, sua fome espiritual foi o que ele está dizendo a você hoje, inseguro, ansioso, atemorizado pelas responsabilidades que estão à sua frente. Meu filho Lucas me pergunta com alguma frequência: pai, você teve medo? Claro, repito como Paulo, para essas coisas quem é capaz. Mas sempre fui bem impressionado com as pessoas, com os alunos, que manifestaram esse senso de despreparo, de inadequação diante do imponderável. Aqui a autoconfiança não é bom sinal. Mas volto à questão que não respondi. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo hoje a você: se eu pude trabalhar com aqueles, posso trabalhar com você também. O segredo real, amigos, não era o talento deles, mas a qualificação que Jesus havia prometido. Talvez você hoje se julgue, se veja como um outro improvável, incapaz de ver como Deus poderá usá-lo. Mas essa é a glória de Deus, atribuir papéis importantes a personagens menores. Talvez você esteja ansioso com os desafios ao seu redor. Realmente, o trabalho não está terminado. O Ocidente secularizado tornou-se um enorme mercado livre, onde os cristãos devem entrar e competir pela alma e pelo coração das pessoas. Nas palavras de Emil Brunner, hoje temos que pregar a pagãos. E muitos deles não estão apenas fora da igreja. O Ocidente secularizado tornou-se um grande desafio. Mas eu gostaria de lembrar a você que o mundo hoje não é muito diferente do mundo em que os apóstolos tiveram que ministrar. A cultura do primeiro século apresenta curiosos paralelos com a nossa cultura.
Sem Deus, a sociedade humanista orientada pela busca do prazer. O mundo dos apóstolos era dominado pela filosofia grega, pelo materialismo romano, pelo tradicionalismo judaico e paganismo supersticioso. Eles também pareciam inalcançáveis. A sociedade do primeiro século, como observada por Will Durant, estava em pleno declínio moral. Prostituição, aborto, homossexualismo eram males sistêmicos. A sociedade estava e era estimulada pelo prazer físico. Sêneca, o filósofo romano, comentava que eles vomitavam para comer e comiam para vomitar. Os teatros, os estádios romanos, como os nossos, estavam cheios, apinhados, onde multidões deificavam os seus artistas, as suas atrizes favoritas. Cantores e dançarinas eram estrelas do palco, entretinham as multidões. Corridas de cavalo, eventos esportivos. A vida era tratada com uma incrível indiferença. Tito, ao inaugurar um templo em Roma, um dos seus templos, simulou uma batalha com centenas de baixas. Centenas de outros morriam nos esportes, nos eventos esportivos dos gladiadores. As posses, o consumismo era também prática do Império Romano. Roma era de fato secular. O modelo filosófico deles, como dos nossos dias, descartava a possibilidade de Deus. Mas a despeito da compreensão hedonista da vida, o Evangelho de Cristo penetrou a cultura do império, da sociedade. Cristo havia prometido poder, o poder do Espírito Santo. O Pentecostes transformou os apóstolos. Corações sinceros aceitaram o reino de Deus, porque o secularismo, aquele e o de hoje, não pode satisfazer as necessidades da alma. O secularismo é incapaz, é impotente de satisfazer a fome do coração humano. O secularismo, o de então e o de agora, não podem prover significado e propósito à vida. Nossa busca de conexão, nosso desejo de eternidade e de segurança, implantados no DNA humano pelo próprio Deus, não podem ser satisfeitos por nada de feitura humana. Assim, meus jovens pastores, não estejais intimidados. Jesus convidou improváveis e qualificou-os. Jesus prometeu a eles poder incomum e sobrenatural. Nosso problema, muitas vezes, é focalizar muito o desafio e esquecer da promessa divina. Recebereis poder, foi a promessa aos improváveis, e a promessa continua válida ainda hoje. Note o que eu vou lhe dizer. Se algum dia você se desanimar, chegar a se desanimar, a duvidar do seu chamado, observe então a sua vida, e você verá que o problema está com você. Seu maior problema não será o desafio da missão, mas desconexão com Ele. Mas também para isso há uma solução. Nessa estrada, Deus permite retorno em qualquer ponto do caminho. Queria lembrar a você, ao chegar nas suas igrejas, nas suas atividades, não se compare com outros profissionais. Ame os médicos, ame os advogados, ame os engenheiros, mas não queira ser um deles. O segredo não é o domínio das técnicas, mas o domínio de convicções. E começamos com a convicção sobre Deus, sobre a igreja, sobre a sua palavra, a convicção sobre o seu chamado. Gostaria de lembrar a vocês, o ministério vocacional proclama a maior de todas as mensagens, incomparável com qualquer outra atividade. Oferece o maior de todos os bens, satisfaz a maior de todas as necessidades e afirma a maior de todas as esperanças. Repito, não inveje, não queira ser nenhum outro profissional.
Lembre-se, o ministério vocacional proclama a maior de todas as verdades, oferece o maior de todos os bens, satisfaz a maior de todas as necessidades e afirma a maior de todas as esperanças. O registro da tradição primitiva acerca dos apóstolos não deixa qualquer dúvida. Eles não se viram como administradores, não se viram como executivos da igreja ou como teólogos de cátedra. Eles foram pastores. Já tenho mencionado em outra ocasião o que a tradição diz a respeito deles, como morreram eles. Levi e Mateus, singularizo apenas esse. Segundo a tradição, proclamou a Cristo primeiro entre judeus, depois na Síria, depois entre canibais, aonde foi martirizado. Ele não sabia disso então, naquela tarde em que Cristo o convidou. Mas eu creio que ele jamais se tenha arrependido. Assim, querido formando, agora é com você. A sinceridade e a inteireza da sua vocação será manifesta na sua dedicação, no seu zelo. Lembre-se a cada dia de para quem vocês estão trabalhando. Focalize na promessa, descubra o que é essencial e considere o periférico como periférico. Termino relembrando a história de Thomas Edward Lawrence, nascido em agosto de 1888 em Wales, na Inglaterra. Se tornou famoso como militar da inteligência britânica durante a Revolução Árabe na Primeira Guerra Mundial, um especialista em guerrilhas. Sua missão do Oriente era unir as facções árabes para derrotar o Império Turco. Sua biografia foi popularizada por Hollywood numa mega produção em 1962, Lawrence da Arábia, que alguns chegaram provavelmente a ter visto. Vencedor de 7 Oscars. Lawrence escreveu muito da sua visão da vida num livro intitulado Os 7 Pilares da Sabedoria, que se tornou um dos clássicos da literatura mundial. Durante a guerra na Arábia, Lawrence estabeleceu forte amizade com os sheiks, que deram apoio e sustentação para ele. Quando a guerra terminou, ele trouxe esses amigos árabes e amigos ilustres à Inglaterra para demonstrar a sua gratidão e reconhecimento pelo apoio que eles haviam prestado a ele na sua luta contra o domínio turco. Seus amigos árabes ficaram deslumbrados. Eles estiveram diante da Casa dos Comuns e do Parlamento Britânico, tiveram uma entrevista com a rainha da Inglaterra, e na última noite, Lawrence ofereceu a eles um banquete extraordinário, e depois fez uma oferta. Disse que eles poderiam escolher o que eles quisessem levar na sua volta, no seu retorno para os lares no deserto. Então os sheiks o conduziram a um quarto do hotel onde eles haviam ficado. Daí o conduziram ao banheiro e apontaram para as torneiras das pias e da banheira e disseram que esse era o presente. Eles queriam levar estas torneiras com eles. Acostumados à aridez do deserto, onde a água é uma luxúria rara, um dom escasso, acostumados à vida sem a comodidade da água fácil, eles julgaram que estas torneiras seriam o presente extraordinário para resolver o problema que eles enfrentavam nos seus lares. Esses árabes ilustres julgavam que a magia da água corrente estava nas torneiras. Eles não entendiam que as torneiras eram meros periféricos, meros condutos. Eles não entendiam que por detrás delas estava todo o sistema de suporte, de encanamentos, de tanques, de reservatórios e de filtros. Por trás das torneiras, eles não entendiam, estava todo o sistema de água da cidade de Londres.
Eles não entenderam que a magia da água não está na torneira. Amigos, formandos, a torneira pode ser de 24 quilates, cravejadas de rubis, diamantes e esmeraldas, e produzidas em qualquer formato. As torneiras podem ser polidas, podem ser sofisticadas, mas se desligadas do suprimento de água, elas não têm qualquer utilidade real. A magia da água não está na torneira. O poder vem daquilo que está por detrás, e não por aquilo que é visto ou percebido. Assim será o ministério de vocês. Preparo, diploma, técnicas, talento, planos, recursos, tudo isso tem o seu lugar. Torneiras extraordinárias, mas que podem se tornar apenas torneiras falidas e secas, porque a magia da água não está na torneira. Em seu encontro com seus apóstolos, Jesus, depois da ressurreição, segundo o relato de João 20, verso 22, entrou pela porta fechada, soprou sobre eles: recebei meu espírito. Vocês sabem o que Jesus está fazendo ali? Ele estava reproduzindo, reencenando a obra, o ato criador de Gênesis. Quando Adão, na primeira criação, era apenas um boneco de barro imóvel, e recebeu o corpo vivo, dinâmico, pelo sopro divino. Agora a cena se repete na igreja, atemorizada, inerte, imóvel, como um cadáver. O sopro de Cristo é emblemático. Recebei o meu Espírito, recebei o Espírito Santo. Este é o segredo da vida. Jesus abençoe vocês, queridos formandos. Que o incomparável Cristo vos abençoe com o seu poderoso sopro. Vos abençoe a descobrir a cada dia, quando você o servir com dedicação e zelo, você perceberá que Ele se torna cada dia mais doce. Que o raiar de cada dia, não importa se claro ou escuro, céu brilhante ou acinzentado, colheitas abundantes ou messes magras, seja para você em sua vida um estímulo a cada dia pela presença dEle. E seja uma luz que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito.